E aí, meus amigos, minhas amigas, hoje, 23 de julho de 2025, trazemos algumas notícias que estão acontecendo. Exatamente nesse dia, o presidente Lula já é persona non grata em Israel. E agora o Brasil se torna cada vez mais antissemita. Recentemente, o Brasil se pôs em apoio à África do Sul naquela denúncia à Corte Internacional, dizendo que Israel estaria cometendo um genocídio lá na faixa de Gaza, a Palestina. Mas não é bem a Palestina que a esquerda defende. São os guerrilheiros ou os terroristas do Hamas. Basta dizer que o líder desse grupo terrorista já elogiou o presidente Lula em outra oportunidade diante da sua postura. Trago em vídeo, foi hoje que ele aderiu a esse apoio à África do Sul e condenando Israel. Mas também a provável decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ainda não foi divulgada. Primeiro, pediu explicações, 24 horas, à defesa para se manifestasse, porque ele estaria proibido de dar entrevistas. Mas a decisão ainda não aconteceu. Trago em vídeo também. Mas vamos a essa adesão do Brasil com a África do Sul para protestar ou acusar Israel de genocídio. E ao Brasil, o país anunciou há pouco que está em fase final de entrada na ação que acusa Israel de genocídio na Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Em nota, o Itamaraty expressou indignação com a escalada de violência contra a população no Estado palestino, não se restringindo à faixa de Gaza e se estendendo também à Cisjordânia. A pasta ainda diz que, abre aspas, a comunidade internacional não pode permanecer inerte diante das atrocidades em curso, fecha aspas. O Ministério de Relações Exteriores brasileiro afirmou que Israel comete contínuas violações do direito internacional, como a anexação de territórios pela força e a expansão de assentamentos ilegais. Débora. É lamentável a posição do Itamaraty, porque deveria se manter como o Brasil sempre se manteve na política internacional, neutro nessas situações, não precisaria se manifestar nem a favor nem contra. Mas como todas as decisões do atual governo são contra qualquer decisão do presidente Donald Trump apoia Israel. Cada vez a situação política do Brasil e econômica piora, mas é o presidente Lula que decide dessa forma. Cada vez nós estamos pendendo mais para a esquerda. As melhores relações do Brasil atuais são Irã, Rússia, Venezuela, China e outros países de esquerda. Mas também aquela entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu, e segundo o pensamento do Supremo, ele estaria rompendo as normas que foram aplicadas a ele. Mas a defesa também se manifestou e a decisão até esse momento do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ainda não foi divulgada, pelo menos até agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 24 horas à defesa de Jair Bolsonaro para explicar o que considerou o descumprimento da proibição de uso de redes sociais pelo ex-presidente, sob pena de decretação imediata da prisão. Obrigado a usar tornozeleira eletrônica e a cumprir outras medidas cautelares devido a uma investigação por suposta obstrução de justiça, Bolsonaro fez declarações à imprensa nesta segunda, que rapidamente foram replicadas nas redes sociais, o que motivou a advertência de Moraes. Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica ao deixar uma reunião com parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação no nosso país. Uma pessoa inocente. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República.
Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. A pressão judicial sobre Bolsonaro aumentou na semana passada, apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado uma guerra comercial contra o Brasil em apoio ao seu aliado. Mas, segundo o noticiário, a defesa disse que as medidas socioeducativas aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro não estavam bem especificadas. E, com isso, ele não deve ter transgredido, pelo menos intencionalmente. Mas consequências poderão advir. Aí está a possibilidade aventada por mais essa notícia. O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu recuar e agora aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF sobre a possibilidade de prisão. A expectativa é que Moraes defina ainda nesta quarta-feira se Bolsonaro descumpriu ou não as medidas cautelares impostas após a operação da Polícia Federal, que o colocou sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. Entre governistas e aliados, a avaliação é de que o ministro vai pesar o impacto político da medida. A defesa do ex-presidente alegou que não ficou claro inicialmente que ele estaria proibido de conceder entrevistas. Moraes, no entanto, já esclareceu que a proibição inclui transmissões, retransmissões ou qualquer veiculação de entrevistas por redes sociais, mesmo que feita por terceiros. A defesa afirma que Bolsonaro não tinha sido formalmente notificado sobre os limites da decisão. A situação se agravou depois do ex-presidente falar com jornalistas na saída de uma reunião com aliados, o que surpreendeu até integrantes do próprio PL. Governistas e bolsonaristas admitem que a possibilidade de prisão agora é real e ambos os lados ainda tentam entender esses desdobramentos. As medidas de Moraes foram tomadas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros em apoio ao aliado Bolsonaro. Para a Polícia Federal, o ex-presidente atuou para instigar seus apoiadores contra o judiciário e influenciar decisões externas que pudessem atrapalhar o andamento das investigações aqui no Brasil. E diante desses fatos polêmicos acontecidos, eu espero que vocês tenham a sua opinião formada. E ela será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. E se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.